Olá, meus queridos amigos e amigas, mais uma reflexão de pensamentos que ajudam. Hoje aqui lembrando uma afirmação de Chico Xavier que me parece muito interessante e que traz para nós grandes ensinamentos. A afirmação, o pensamento de Chico está no livro O Evangelho de Chico Xavier, autoria de Carlos Bacelli, que é um dos biógrafos de Chico. E ele registrou o seguinte pensamento do médium: eu vivo muito alegre, muito feliz, trabalho, tenho sempre muita gente em volta de mim, muita gente na minha vida, é disso que eu gosto. Com esses pensamentos do Chico, eu então me pus a pensar e eu quero compartilhar com vocês algumas reflexões que fiz a respeito desse pensamento. Quem lê, quem não conhece ou quem não sabe um pouco da história de Chico, e se lesse esses comentários, provavelmente diria que esse tal de Chico Xavier é uma pessoa que não tem problema algum. Uma pessoa que não tem dificuldade. E quem conhece um pouquinho da história de Chico Xavier sabe que isso não é verdade. Sabe que ele, desde pequeno, enfrentou muitas dificuldades. Ficou órfão aos 5 anos de idade. Depois foi criado por uma madrinha que não lhe tratava adequadamente. Depois, tempos após, seu pai se casou pela segunda vez, ele foi morar com a nova companheira de seu pai, Dona Cidália, e depois de algum tempo essa mulher faleceu também. Então Chico ficou órfão 2 vezes. Nasceu num lar muito simples, teve dificuldades econômicas, ele disse que muitas vezes não tinha o que comer em casa, tinha muitos irmãos, sua saúde sempre foi muito delicada, como médium enfrentou muitas dificuldades, contrariedades, perseguições, calúnias, difamações. E, nos seus 92 anos de vida, não lhe faltaram muitos desafios. Mas apesar de tudo isso, o Chico vem dizer aqui: eu vivo muito alegre, muito feliz, trabalho. Então, de onde Chico Xavier retirava esta alegria? Eu acho que primeiro de uma constatação de que, apesar das dificuldades que todos nós enfrentamos, há motivos para a gente ficar alegre com coisas que acontecem em nossa vida. Nem tudo em nosso caminho é problema, nem tudo é tragédia, nem tudo é dificuldade, nem todas as pessoas são más. Há coisas boas. Temos problemas, mas temos algumas facilidades. E Chico, além disso, ele procurava sempre motivos para ficar alegre. Aqui é uma indicação muito interessante, né? Chico Xavier via uma folha de uma árvore, por exemplo, ele chegou a dizer que uma folha de uma árvore é tão bela quanto uma poesia de Shakespeare. Se a gente pega uma folha de uma árvore, a princípio a gente não consegue chegar a essa conclusão do Chico. Mas ele tinha uma virtude que Jesus falou: é preciso ter olhos de ver, olhos de enxergar. E os nossos olhos, muitas vezes, eles estão treinados só para ver os problemas, as dificuldades, os obstáculos, aquilo que nos falta.
Os nossos olhos não são treinados, não estão acostumados para encontrar alegria, beleza nas coisas mais simples da vida. Às vezes, para Chico Xavier, encontrar um amigo e poder tomar um cafezinho com esse amigo numa padaria era motivo de grande alegria. Agora, nós, muitas vezes, precisamos reunir muitas pessoas, precisamos de festas badaladas, precisamos de reuniões especiais, precisamos estar em locais muito chiques. Tudo bem, se você pode ter tudo isso, desfrute. Mas se você não pode, você pode também, de alguma forma, encontrar alegria em situações mais simples. Porque não importa muito onde a gente está, mas como a gente vive onde está. Às vezes a pessoa mora numa casa luxuosa, espaçosa, mas não é feliz. E muitas outras pessoas, morando em casas bem simples, encontram felicidade. Então aqui, a felicidade está muito mais associada ao ser feliz, ao estar feliz, do que a felicidade que advém da posse de coisas que podem nos dar algum conforto, sem dúvida alguma, mas não nos garante felicidade. Uma casa, um palácio, não significa que todos os habitantes daquela moradia serão felizes só porque moram numa casa muito bonita e espaçosa. A felicidade de morar, ela está muito mais associada à maneira pela qual a gente convive, a maneira com a qual a gente agradece onde está, agradece que tem um teto, agradece que tem uma cama, agradece que tem um chuveiro, agradece que tem água na torneira, agradece que tem um trabalho, mesmo que não seja o trabalho dos nossos sonhos. Para Chico Xavier e para a espiritualidade, a felicidade, ela brota principalmente quando a gente não tem grandes expectativas das coisas. Quando a gente não coloca a felicidade lá, muito alto, muito acima, muito idealizada. E para Chico Xavier, a felicidade estava ali no dia a dia, no concreto, no encontrar das pessoas para um simples abraço, para um simples cafezinho, uma troca de mensagens por uma carta. Lembrar do aniversário dos seus amigos, como Chico Xavier sempre fazia, mandava mensagens pelo correio, cumprimentando os amigos. Ele costumava secar flor chamada Amor Perfeito. Ele secava essas flores no sol e mandava depois de presente, de aniversário para os amigos, delicadamente. Onde Chico encontrava tempo para tudo isto? Era o tempo para ser feliz. Era o tempo para cultivar amizades. Por isso que ele disse aqui, né, que ele sempre tinha muita gente em volta dele. Muita gente na sua vida. E é disso que eu gosto. Hoje, muitas vezes, nós estamos cada vez mais individualistas. Estamos com dificuldade de cultivar amizades, cultivar simplicidade, estar aberto para ajudar as pessoas. Quando Chico disse que ele tinha muita gente na vida dele, é porque ele abriu a vida dele para muita gente. Abriu com os braços abertos, não apenas para um cafezinho,
mas abriu também para pessoas poderem conversar com ele, desabafarem com ele. Chico Xavier, por exemplo, ele, quando em Pedro Leopoldo, sua cidade natal, quando muitas pessoas morriam, indigentes morriam e eram enterrados como tal, Chico se esforçava para pagar as despesas do sepultamento dessas pessoas para que elas não fossem enterradas como indigentes. Ele pagava do próprio bolso para aquelas pessoas anônimas, moradoras de rua, tivessem um enterro digno. Chico era amado, era querido. Quantas vezes ele mandou o pão, o arroz, o feijão em casas de Uberaba, cujos moradores não tinham o que comer e não eram necessariamente pessoas que frequentavam o centro, não eram necessariamente espíritas. Chico nunca se preocupou em converter pessoas ao espiritismo, mas ele se preocupava em amar as pessoas. E isso ele diz que o fez muito feliz. Então, meus amigos e amigas, está aí um testemunho prático de como é que a gente pode melhorar a nossa vida, abrindo a nossa vida, simplificando a nossa vida, encontrando motivos para ser feliz, encontrando motivos e notando e percebendo as coisas, as pequenas felicidades de cada dia, celebrando, sentindo, estendendo aquele momento feliz para que ele pudesse se eternizar por toda a nossa existência. Vamos aprender com Chico Xavier.